Olá, estamos aqui no episódio número 19 da segunda temporada do Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do segundo ano da graduação, eu sou Augusto Brandão. E eu sou Rafaela Romagnoli, do terceiro ano da graduação. E a pauta de hoje é o tarifaço e a soberania nacional brasileira. Existem violações? Esse episódio é um especial do dia 7 de setembro, o dia da independência do Brasil. Nossa intenção com a conversa de hoje é explicar e entender melhor o que significa ser um país independente e soberano, como isso afeta a relação do Brasil com outros países também independentes e soberanos, e, com essas informações, fazer uma breve análise do atual contexto brasileiro envolvendo o tarifaço. Para isso, iremos conversar com a professora Aurora Tomazini, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em Direito Empresarial pela mesma universidade, também especialista em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, mestre em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutora em Filosofia de Direito pela mesma universidade, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina e também advogada. Professora Aurora, é uma honra recebê-la. Olá, pessoal do JusConexão, a honra é toda minha participar desse programa. Gostaria aqui, primeiramente, antes de tudo, de parabenizar todos os envolvidos, principalmente as professoras coordenadoras desse projeto, e dizer que é uma satisfação estar com vocês aqui. Nós que agradecemos, professora, essa disponibilidade. E, bom, para começarmos, a senhora poderia nos dar uma breve explicação do significado e também da origem, da ideia de soberania? Sim. Bom, entende-se por soberania a autoridade suprema independente de um país, tanto internamente para definir as suas leis e os governos, quanto externamente nas relações com outras nações. A soberania é um poder de uma nação sobre o seu território e o direito de não se submeter a nenhuma autoridade externa, estabelecendo suas próprias regras e agindo de acordo com sua vontade e os acordos institucionais que consentiu. Para nós termos a ideia de soberania, nós juntamos alguns critérios, que é o quê? A independência e a autonomia. Então, a soberania confere ao Estado a liberdade de tomar suas próprias decisões políticas, econômicas e sociais, de acordo com seus valores. A não intervenção, que é um dos pilares do direito internacional, que é o princípio de que nenhuma nação ou entidade externa pode intervir nos assuntos internos de um Estado soberano. E o poder supremo e exclusivo do Estado soberano, que detém o direito exclusivo sobre o seu território, sobre sua população e sobre o seu governo, não havendo outro poder superior dentro das suas fronteiras. Então, um país, ele se torna soberano por ele ter um poder soberano e independente sobre o seu território, sobre a sua população, sobre o seu governo, sem subordinação a outras nações. Essa soberania, ela abrange a autonomia na gestão dos seus assuntos internos e a capacidade de estabelecer relações internacionais sem interferência externa. Então, ela pressupõe alguns elementos cruciais, que incluem um território bem delimitado, a delimitação do seu território, uma população permanente, um governo autônomo, a independência com relação a outras potências e o reconhecimento dos outros estados de todos esses outros elementos. No Brasil, a nossa soberania ela é estabelecida na Constituição Federal, no artigo 1º. Mais especificamente, no parágrafo único do artigo 1º, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E o caput do artigo 1º diz o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, primeiro inciso, a soberania. Então, a soberania brasileira, ou seja, esse poder que nós
falamos, ele é exercido pelo povo e ele emana do povo, mas o povo elege os representantes eleitos, né, para exercer esse poder de soberano, né, de poder também relacionar com outros países, mas ter a sua independência com relação ao resto do mundo, que hoje, né, está globalizado. Perfeito, Pro. E com isso, né, no engajamento aí dessa primeira pergunta, a gente também gostaria de saber se existem limites para o poder do Estado enquanto entidade soberana, né, tanto externa quanto internamente. E se existem, quais são esses limites? Os limites para nós, né, na nossa soberania aqui no Brasil, né, é a questão do povo exercer essa soberania. Então, nós temos um Estado democrático de direito, então o limite, assim, não é nem limite, né? A delimitação da nossa soberania é uma soberania popular, ou seja, o poder emana do povo. Né? Então, acho que esse é o preceito fundamental da nossa soberania. E os limites, ela inclui as leis internacionais, as necessidades de cooperação entre os estados, especialmente no caso de violação de direitos humanos e de ameaça à paz mundial. Hoje em dia, com a globalização, é possível também dizer que se exige, né, de um governo soberano que não obedeça, mas se flexibilize com relação às normas globais ou influências de decisões econômicas e políticas e de ordem internas também. Né? E também há uma preocupação com relação à participação de organizações internacionais que podem, por um lado, trazer benefícios, mas que, por outro lado, também limita essa autonomia do Estado de se comprometer, porque ele tem que se comprometer e seguir essas regras impostas pelo fato do Estado fazer parte dessas organizações internacionais. Mas acho que o principal limitador e delimitador da soberania são os direitos humanos, né? Então, questões de direitos humanos, devido ao seu caráter universal, eles podem estabelecer parâmetros aí para o poder soberano de um Estado, né? Gerando debates, principalmente, sobre a extensão e a não interferência dos limites da soberania de um Estado. Muito obrigado, professora. Agora que os nossos ouvintes já se familiarizaram com o assunto do podcast, a senhora podia explicar para a gente como no século XXI, onde o mundo inteiro está praticamente globalizado e depende de outras nações, elas são interdependentes, não há ninguém que esteja, tirando raras exceções, avulsas, né, do sistema globalista, como que essas soberanias ocorrem e como elas se regulam, né, com as interações econômicas e comerciais entre os países? Sim, a soberania como eu disse, é esse poder do Estado, né, dele poder decidir com relação às suas decisões internas que regem o seu comércio, as suas relações, a política, tudo internamente. E externamente também, mas externamente por meio de acordos, de tratados, de organizações, né, que eles vão se blocos, né, de econômicos, enfim. Hoje em dia, no mundo globalizado, a gente sabe que existe a troca de serviços, de bens, né? Então, os países, eles exportam bens, eles exportam serviços, né, de um país para o outro, e essas importações são feitas numa dinâmica contínua e cada vez maior, né? Também com relação aos investimentos, as empresas, elas investem em outros países, elas transferem capital, tecnologia e tudo por meio aí de uma acessão muito grande das cadeias produtivas globais, das empresas multinacionais, né? Então, a gente tem uma movimentação de capital muito grande no mundo inteiro,
como que eu vou dizer, passando aí das fronteiras, né, de cada país, né, mas cada país tem o seu regimento interno. No entanto, com relação com essas, se rege, né, pelas suas leis internas, pelas constituições, pelas leis, né, tudo que nós estudamos no curso de Direito, né? Mas esse mercado internacional, além dele se reger também por tratados, ele também tem uma regulação, né, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMC, que é o principal órgão global que regula o comércio entre as nações, estabelecendo regras e supervisionando o cumprimento desses acordos. Essas transações também se operam por meio de acordos comerciais entre países, que são os tratados, né, que a gente chama de tratados bilaterais ou regionais, para reduzir e eliminar algumas barreiras comerciais, facilitando o intercâmbio de mercadoria entre países. E também as alianças dos países em blocos econômicos para promover integração econômica de diferentes níveis, como zonas de livre comércio, união de aduanas, né, com tarifas menores e mercados facilitados. Então, a regulamentação desse comércio internacional é bem abrangente, né? Então ele se pauta aí nas regras da Organização Mundial de Comércio, mas também em razão de acordos comerciais e da junção de países em blocos econômicos. Muito obrigado pela resposta, professora. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos da América, o Donald Trump, anunciou uma nova tarifa de 50% dos impostos sobre os produtos importados do Brasil. Essa manobra que ficou conhecida como tarifaço. Professora, do que se trata essa tarifa e quais são as consequências que ela pode trazer para o Brasil? Sim. O tarifaço, ele na verdade, a tributação de produtos numa operação internacional. Então, na verdade, é como se fosse, equivale para nós, né, aqui no Brasil, o imposto de importação. Então, os Estados Unidos, ele tem um imposto de importação que a incidência desse imposto se dá quando ocorre uma importação, ou seja, quando ocorre a compra de um determinado produto de um outro país, né? O que aconteceu no tarifaço é que foi fixado uma alíquota agora para alguns produtos específicos de 50%. Então, muita gente tem uma ideia de que equivocada, de que esse 50% seria para exportação, ou seja, o Brasil pagaria 50% quando ele exportasse esse produto. Não é isso. O Trump, ele não está impondo para o Brasil uma tarifa, ele não está impondo uma tributação, ou seja, que o Brasil crie ou seja, tribute isso em 50%. Não, é uma tributação que ocorrerá nos Estados Unidos. Então, é uma incidência que se dá para importação de determinados produtos. Então, a gente tem uma lista de alguns produtos que vão sofrer, né, que já estão sofrendo, aliás, né, essa incidência de 50%. E qual a operação? Quando o produto sai daqui e ele entra nos Estados Unidos, ele vai ser tributado a 50%. Então, o que acontece com isso? O produto brasileiro fica mais caro, mas fica mais caro para quem mora nos Estados Unidos, ou seja, quem faz a importação do produto. Então, se antes alguém nos Estados Unidos importava o café, por exemplo, a R$100, agora ele vai importar a 150 café. Então, isso gera o quê? Um aumento econômico do valor do café na exportação. Por quê? Porque aquele que for exportar do Brasil vai pagar $50 a mais do que pagaria antes, considerando antigamente que nessa operação ele pagaria apenas $100, né? Então, o que acontece aqui é que como há essa imposição da tarifa na operação de importação do produto, o produto vai ficar mais caro. E isso pode desestimular a compra do produto, ou seja, a importação do produto pelos Estados Unidos, que é exatamente o que acontece e que hoje é notícia da Folha de São Paulo, né?
Hoje a Folha de São Paulo traz aqui na primeira página, exportações aos Estados Unidos caem 18% em agosto com o tarifaço de Trump, o que é de se esperar. Por quê? Porque aquele que exporta, por exemplo, o café, que exporta o cacau, carne bovina, frutas, como manga, uva e açaí, que foram, né, submetidos a essa alíquota de 50%, açúcar orgânico e outros produtos industriais de consumo, como madeira, máquinas agrícolas, móveis, enfim, quem importa esse produto, agora vai ter que pagar 50% a mais. Então, é preferível que o quê? Que esses importadores procurem um outro mercado, né? Porque nessa ideia de globalização, a ideia de livre mercado. Você vai escolher aquele mercado que lhe propicia melhores expectativas, melhores condições para negociar. Então, o que isso gera para nós é uma redução nas exportações desses produtos para os Estados Unidos. Perfeito, Pro. E continuando nesse contexto, como nós devemos interpretar essa ação do presidente Trump para além das questões econômicas, né? Tendo essa visão desse mundo globalizado, não apenas na questão da economia, mas também politicamente falando, como que a gente deve interpretar, entender essa ação e, né, responder à questão-chave aqui do nosso episódio de hoje, se fere, se não fere a soberania, como que a gente pode ver essa questão num sentido mais amplo, para além da economia? No sentido mais amplo, o imposto de importação, que é bom lembrar aqui, ele tem um caráter extrafiscal, né? Então, essa é uma das características do imposto de importação. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos isso garantido na nossa Constituição, com algumas exceções, por exemplo, exceção ao princípio da legalidade, exceção ao princípio da anterioridade. Isso quer dizer o quê? Que esse imposto, tanto esse quanto o imposto de exportação, né, quanto outros, como o IPI, o IOF, que atuam diretamente na economia, ou seja, tem uma projeção econômica, né, esses tributos, no Brasil, por exemplo, eles podem ser aumentados sem a necessidade de uma lei que realize isso. Então, todos os outros impostos necessitam de lei para serem alterados. No caso do imposto de importação e exportação, eles são exceções ao princípio da legalidade, justamente porque eles têm um caráter extrafiscal. Então, existem impostos, né, existem tributos que têm um caráter extrafiscal. O que é esse caráter extrafiscal? É um caráter regulatório da economia. Então, por exemplo, se a economia de um país precisa que... eu sempre dou um exemplo na sala de aula, né, na época do Collor, que o Collor liberou a importação dos carros, né, importados, né, e isso gerou um aumento muito grande, né, dos carros importados no Brasil e um enfraquecimento das montadoras de veículo. Tinha montadora fechando, então teve uma demissão em massa. E aí o que aconteceu? Logo na sequência, houveram vários aumentos com relação à importação do carro importado, do imposto de importação sobre o carro importado. Então, o imposto de importação, ele é um imposto que ele tem esse caráter extrafiscal, né? Então, ele possui um caráter extrafiscal, que significa que ele pode ser usado como um objetivo diferente da arrecadação tributária, como da regulação da atividade econômica. E essa flexibilidade permite que o Poder Executivo altere as suas alíquotas com eficiência ou eficácia imediata, né, adaptando-se às questões políticas, econômicas, cambiais, para controlar o comércio exterior. Então, a gente sabe que o imposto de importação ele tem esse caráter extrafiscal e as suas alíquotas elas podem ser estabelecidas de acordo, podem ser alteradas, modificadas, como forma de proteção à indústria nacional, como uma forma de pressão comercial e diplomática. Então, como forma de proteção à indústria nacional, o aumento do imposto torna os produtos importados mais caros, incentivando o consumo de bens produzidos localmente, protegendo, né, assim, nesse sentido, os fabricantes internos da concorrência estrangeira. A pressão
com relação à pressão comercial e diplomática. Então, o governo pode usar o imposto de importação como uma ferramenta para pressionar outro país em negociações comerciais ou diplomatas, influenciando decisões políticas, né? E com relação também à resposta a práticas comerciais, a estabelecimento de práticas, né, comerciais desleais, como um aumento pode ser dado em razão de uma resposta prática a também uma venda de produtos com preços muito baixos ou outras irregularidades nas regras de importação, buscando neutralizar essas ações. E também em razão de acordos internacionais que podem ser estabelecidos, né, entre países. Então, economicamente, a gente sabe que isso vai gerar um problema aí para essas pessoas jurídicas, né, que realizam exportação desses produtos para os Estados Unidos. Mas dizer que isso afronta a nossa soberania, não necessariamente, não consigo ver dessa forma, porque há outros mercados, né? Então, não há nessa imposição algo que afronte a nossa soberania no sentido de limitar o poder interno da nossa nação. Isso não limita o poder interno da nossa nação, né? Com relação às questões políticas, eu prefiro nem comentar esse assunto, porque não é da minha alçada, eu não me envolvo com questões políticas, não gosto muito de me envolver com questões políticas, mas a gente sabe que o imposto de importação, ele tem esse caráter, né? E essas alíquotas, elas trazem um prejuízo, de uma certa forma, para a nossa nação, mas elas, a meu modo de ver, elas não têm como afrontar a nossa soberania, justamente porque a nossa soberania está limitada ali ao nosso poder, ao poder de decisão do Estado de traçar outros rumos e de gerir esse aumento na economia, né, esse déficit, talvez, né, nessa parte da economia, de outras formas. Então, isso não fere a nossa soberania no sentido de ferir o poder do Estado e nem as nossas possibilidades aí de relação e de respeito interno com relação a outras nações, a nossa soberania. Muito obrigado, professora. Agora, trazendo para a gente, né, para o aspecto nacional, como que o Brasil e o presidente Lula, o atual presidente do Brasil, podem e devem reagir ou agir com essa tarifa imposta pelo presidente dos Estados Unidos? Na verdade, assim, ele já está agindo, né? Assim, ele não pode também, por respeito à soberania dos Estados Unidos, né, modificar essa alíquota. Não há como, né? Assim como a nossa soberania brasileira, há a soberania dos Estados Unidos também, que vai decidir sobre as suas relações internas e externas, assim como nós aqui no Brasil também vamos decidir sobre as nossas relações internas e externas, né? Então, não há como o governo exercer qualquer poder, porque se limita também à soberania externa do outro país, né? Então, nesse ponto, o governo também não, revidou, porque ele poderia fazer isso, a nossa legislação permite, né, que o imposto de importação, por exemplo, de produtos dos Estados Unidos, ele poderia também estabelecer uma alíquota mais elevada, né, como uma forma aí de rechaçar, né, esse aumento, mas não foi feito dessa forma, e inclusive, como eu disse, isso não precisaria se submeter ao princípio da legalidade, isso daí poderia ser feito por ato do próprio executivo, ou seja, do ato do próprio presidente, mas ele não foi por esse lado. O que ele preferiu fazer? Então, hoje o que nós temos é um combate, né, dos efeitos do tarifaço pelo governo brasileiro por meio de planos de contingência que incluem medidas para
que visam, né, diminuir os impactos desse prejuízo causado pelo aumento da tarifa na importação desses produtos. Então, o governo ele liberou, né, 30 bilhões, se não me engano, né, de um fundo de exportação. Ele fez um adiamento dos impostos para essas empresas afetadas e estabeleceu metas de compra desses produtos. Até separei aqui uma notícia que saiu aqui na Folha de São Paulo também, dia 26 de agosto, falando assim, ó, o governo comprará açaí, pescado e castanha para mitigar o efeito do tarifaço. E incluirá esses produtos na merenda escolar. Então, isso pode, no final das contas, até acabar sendo uma coisa boa para a própria população. Né? Então, a gente, às vezes, acha que está diante de uma crise, né? A gente pensa assim, a filosofia chinesa ensina para a gente, né, que diante das crises surgem as oportunidades, né? Então, de repente aqui a gente até vê uma oportunidade, né, desses produtos fazerem parte talvez aí das merendas escolares, como o açaí, o cacau, né, enfim. Então, o governo está adotando medidas nesse sentido, né, de fazer o aditamento dos impostos, fazer a compra desses produtos atingidos. Também foi feita a criação de uma Câmara Nacional de Acompanhamento dos Empregos, né, para ver se não haverá demissão dos empregados dessas empresas, né, e isenção também de tarifas para os produtos de uso civil, como alimentos, energia, e algumas liberações de crédito também. Então, nesse sentido, são as medidas que o nosso governo está adotando frente ao tarifaço. Muito interessante a finalização, né, dessa resposta, porque ela linka perfeitamente com a próxima e última pergunta, que é a respeito, né, de possíveis benefícios. A gente falou aqui, né, das dificuldades, dos obstáculos, do lado negativo, né, desse tarifaço, mas em contraponto, é possível que essa tarifa, né, imposta pelo Donald Trump possa trazer benefícios para a economia brasileira de alguma forma? Sim, é possível, né? Tanto é que eu acabei de citar, né, essa passagem aí da filosofia, né, budista, né, que é onde estão as crises que nós vemos as oportunidades, né? Então, às vezes a gente acha, nossa, meu Deus do céu, aqui nós temos uma filosofia diferente, onde a gente vê crise, né? Nós pensamos, meu Deus do céu, crise, o que vai acontecer, né? O país vai afundar, né? E na filosofia budista, onde você vê a crise, você vê a oportunidade, né? Então, eu acho que é um pensamento positivo, no sentido de que, diante de uma situação dessa, nós podemos, sim, enxergar coisas boas e benefícios para a economia brasileira que possam vir dessa questão das tarifas impostas, principalmente a esses produtos. Então, o país ou essas empresas podem procurar outros mercados, então isso pode abrir as portas, né, do nosso país para outros mercados. Pode também, como eu falei, ter um incentivo do governo para incluir, talvez, esses produtos em ações governamentais mais eficazes, né? Então, eu acho que tudo isso, sim, pode caminhar para uma coisa boa, né? Então, e claro que antes da gente chegar no sol, a gente tem a tormenta, né? Então, talvez a gente passe por um momento de tormenta para se adaptar, mas depois isso acabe abrindo aí outras frentes para o nosso país e outras relações e outras formas de lidar com o mercado internacional. Professora, muito obrigada pelo seu tempo e pelas suas respostas. Infelizmente, o nosso episódio está chegando ao fim, mas foi um prazer para nós receber você aqui, ter essa conversa, né? E que foi tão edificante, contribuiu muito. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão achar. Então, muito obrigada de verdade pela sua participação.
Eu que agradeço, Rafaela, Augusto, a satisfação foi toda minha e parabéns novamente aí pela iniciativa desse projeto, as coordenadoras desse projeto, muito edificante para a nossa universidade. Obrigado, professora. E Obrigada. isso encerra o nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, vamos te fazer um convite. Seguir o nosso projeto de extensão lá no Instagram, @jusconexão.uel. Por lá você pode ficar ligado nos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando vai sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e Spotify. Para a produção desse episódio, trabalharam Augusto Brandão, Heitor Duarte, Manuela Janazzi, Matheus Monte e os diretores Pedro Nishimura e Rafaela Romagnoli, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Rafaela Romagnoli. E eu sou Augusto Brandão. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.